Olá pessoal, tudo bem? Vocês já pensaram qual é a importância da escrituração zootécnica e como ela pode auxiliar no manejo sanitário das propriedades aquícolas? Se você nunca pensou sobre isso, fique comigo que logo depois da vinheta a gente vai conversar sobre isso. Normalmente, quando se pensa em escrituração zootécnica, é comum as pessoas apenas lembrarem desta prática para fazer anotações referentes ao desempenho dos animais. Mas o processo de escrituração zootécnica não se resume apenas a aferir dados relativos a crescimento, conversão alimentar dos animais que são cultivados. Mas também a escrituração zootécnica é importante para acompanhar todo o manejo sanitário que é feito na propriedade, a fim de se evitar tanto a ocorrência de falhas no processo de produção, como também para se poder aferir os aspectos sanitários, né, e de saúde dos animais. A falta de controle de escrituração zootécnica de um registro adequado pode gerar um desperdício financeiro, uma baixa produtividade e altas taxas de mortalidades. Ainda mais, né, ainda mais não, desculpe, e além do mais, também pode gerar a produção de produtos de baixa qualidade. O processo de escrituração zootécnica não é uma opção do produtor nem do técnico responsável pela propriedade. Ele é uma obrigação. E essa obrigação está definida no Programa Nacional de Sanidade de Animais Aquáticos de Cultivo, que é a Instrução Normativa de 4 de 2015, quando ainda existiu o Ministério da Pesca e Aquicultura. Então, no artigo 8º dessa instrução normativa, diz que os estabelecimentos de aquicultura deverão manter arquivo de dados auditáveis, ou seja, passíveis de serem verificados, dos últimos 3 ciclos de produção ou dos últimos 3 anos. E aqui eu gostaria de fazer uma ressalva para vocês. O que se recomenda é que quando os ciclos de produção são curtos, ou seja, menos de 12 meses, que se mantenham esses registros por 3 anos. E, em caso de ciclos de produção igual ou superiores a 12 meses, e aí sim pode-se manter esses registros por apenas 3 ciclos de produção. Então é importante ressaltar que nesse Programa Nacional de Sanidade de Organismos Aquáticos, o artigo 8º diz que deverão ser auditáveis, né, ou deverão ser registrados, né, todo o processo de ingresso e egresso de animais, ou seja, todo o processo de aquisição de animais e de venda de animais e de onde esse animal está sendo comprado ou para onde ele está sendo vendido tem que ser registrado pelo produtor. Tá? A origem dos alimentos e dos aditivos que são utilizados na propriedade. E aí, isso engloba tanto a questão de alimentos industrializados, que é o que a gente vem logo à cabeça como rações, mas, por exemplo, no caso de empreendimentos que trabalhem com reprodução, né, que tenham fase de larvicultura e que produzem alimento natural e que, por exemplo, comprem cistos de artêmia, esses cistos de artêmia também deveriam ter a sua origem e a sua movimentação cadastrados, tá certo? Além disso, qualquer tipo de produto que seja adicionado, seja a ração dos animais ou a água, né, como por exemplo hoje é comum a gente ter em algumas propriedades o uso de remediadores ambientais, também deve ser registrado tanto a origem, né, quanto a data
e quantidades que foram utilizadas e onde foram utilizadas. Também se deve fazer a anotação da biomassa alojada, da biomassa inicial e da quantidade de animais, tá? Um ou outro, dependendo de qual seja a finalidade. Em geral, quando se trabalha com piscicultura de corte, vai se trabalhar em geral com biomassas, tá? Ou também na piscicultura ornamental é mais fácil trabalhar por quantidade. Embora seja comum o pessoal falar que eu alojei 70 mil peixes, a gente sabe que de fato é muito difícil esses números serem exatos, pela dificuldade que se tem de contabilizar, né, de se contar esses animais de maneira individual. Então, na verdade, são valores que devem ser registrados o mais próximo possível da realidade. O acompanhamento da mortalidade por ciclo de produção. Como rotina numa piscicultura, se recomenda que se faça a anotação diária de todos os registros de mortalidade para cada viveiro, e aí isso é importante falar para vocês também. É importante que na piscicultura, né, principalmente quando a gente tem um grande número de viveiros na propriedade, que esses dados de escrituração zootécnica eles sejam individualizados, né? Eles sejam feitos para cada viveiro ou para cada tanque de produção, ou seja, para cada unidade de produção deve-se ter um registro de escrituração zootécnica específico para aquela unidade. Todos os parâmetros de qualidade de água, bem como práticas de tratamento dessa água, como eu falei com vocês anteriormente, a questão do uso de remediadores ambientais, tanto da água que chega, ou seja, dos afluentes, quanto da água que é despejada dos efluentes, devem ser rotineiramente analisados e devem ser apresentados, né, deveriam ser apresentados anualmente aos órgãos de fiscalização ambiental. Prática que é pouco fiscalizada e pouco vamos dizer assim, praticada na maioria das propriedades. Tá? Mas é importante se ter esse acompanhamento da qualidade de água, uma vez que a grande parte dos problemas sanitários que a gente vê na aquicultura, em geral, tem algum foco, alguma origem em problemas de qualidade de água. Qualquer rotina relacionada às práticas de manejo sanitário devem ser adequadamente registradas, né, dentro da propriedade. Então, por exemplo, o vazio sanitário, o tempo de vazio sanitário de cada viveiro ou de cada tanque. Lembrando que o vazio sanitário é aquele período em que a gente faz o processo tanto de desinfecção dos tanques, em que não há produção nesses tanques ou nesses viveiros, tá? Justamente para se quebrar o ciclo dos principais patógenos que podem estar ali naquele ambiente. Todo o processo de limpeza e desinfecção. Então, por exemplo, como a gente já conversou sobre calagem, aplicação de cal virgem no fundo dos viveiros, quanto foi aplicado, quando foi aplicado. Se você trabalha com tanques, que produtos está utilizando para desinfecção, quando foi utilizado, qual a dosagem foi utilizada, em quais unidades foi feito isso. Se é realizado quarentena na propriedade, quanto tempo é feita essa quarentena, qual é o resultado ali do período de quarentena, existiu mortalidade, não existiu mortalidade, existiu ocorrência de algum problema, não existiu. Se é feita a vacinação, qual a vacina que é feita, lote da vacina que foi aplicado, marca da vacina, quaisquer tipos de tratamento, se é feita assistência técnica, quem é o responsável técnico, qual é o registro profissional dessa pessoa que dá assistência técnica, tá? Então tudo isso deve ser feito e registrado na propriedade. Questão de sinais clínicos de doença, então se foi feito, se ocorreu algum tipo de doença, se foi feito um diagnóstico, se esse diagnóstico foi feito
por um laboratório oficial, se foi feito por um laboratório não oficial, se foi feito apenas por um profissional, né, o profissional que dá assistência na propriedade, bem como é feito o tratamento e a destinação de resíduos sólidos e líquidos dessa propriedade. Então, por exemplo, os efluentes dos viveiros, eles passam por uma lagoa de decantação, os peixes mortos, eles são descartados numa composteira, eles são descartados numa fossa séptica, eles são incinerados. Como é feito esse descarte? Então, tudo isso deve ser registrado e deve estar presente no registro da propriedade. E aqui eu chamo a atenção para vocês desse iniciozinho aqui do primeiro parágrafo. O produtor rural e o responsável técnico do estabelecimento de aquicultura, quando existentes, né, o responsável técnico, são responsáveis pelo provimento, ou seja, por apresentar e manter estas informações que estão sendo solicitadas ali. E para isso, elas podem utilizar a ficha de registro sanitário. E eu vou mostrar para vocês agora como que é essa ficha de registro sanitário. E o mais importante, esses dados dessa ficha de registro, elas podem ser utilizadas em investigações epidemiológicas. Então, tanto para se conhecer, né, para se combater, para se prevenir quaisquer problemas em âmbito regional, estadual, federal, é importante se conhecer a situação atual. E para se conhecer a situação atual, é necessário, então, que se tenha esse aporte, né, esse processo, essa contribuição das propriedades, né, dos responsáveis técnicos, no sentido de prover os órgãos oficiais com essas informações. Então, aqui é a ficha do anexo 2, né, que está mencionada lá, mencionada no Programa Nacional de Sanidade de Organismos Aquáticos. Então, essa ficha aqui, ela consta, né, da data, do mês e do ano. Então, tem que ter o registro, né, do mês do ano que está sendo feito essas anotações. A propriedade, o início do ciclo de produção, tá? A quantidade de animais, e aí assim, ó, aquisição de alimentos, aditivos e produtos. Então, se a gente está falando da aquisição de alimentos vivos, se a gente está falando da aquisição de ração, de aditivos ou de produtos. Então, como que você vai fazer esse registro? Você vai aqui, por exemplo, escrever o tipo. Então, vamos dizer que aqui você está, né, número 2, tá? Eu tentei fazer um 2 aqui, vocês estão vendo. Imagine que isso é um número 2. E aí você vai escrever, por exemplo, o nome de uma ração. Vou escrever aqui, ó, ração alevino turbo. De novo, vocês imaginem que está sendo escrito isso. Eu vou apagar, tá? Porque eu não estou conseguindo fazer isso aqui. E vou tentar escrever aqui com um texto para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Um momento só, por favor. Então vamos tentar agora fazer de outra forma. Então imagine que você tem aqui, tá, o número 2, que é o tipo de produto que está sendo adquirido. Então aqui o 2 vai ser o tipo de produto, tá? Imagine que está na linha aqui, tá bom? O nome que você vai, o nome da ração, tá? Que foi adquirido. Então vamos imaginar aqui, ração alevino 32%, marca X, tá? Então essa ração alevino de 32% da marca X, é isso que foi adquirido, né? A quantidade, né? 1 tonelada, ou 20 sacos, ou... E aí você vai dizer, qual o lote, qual a partida? Então, lote, número 1, 2, 3, 5, 6,
e a data de aquisição. E isso vale para qualquer produto que você for adquirindo ao longo daquele mês, tá? Se faltar espaço, né, você pode fazer isso de uma maneira... Você pode fazer isso numa nova ficha ou você pode simplesmente ir aumentando os espaços, tá? Desculpe aqui o aplicativo aqui do PDF não está colaborando muito, mas eu acho que deu para entender. Esses produtos, eles foram aplicados aonde, né? Então vai ter aqui o nome do produto, tá? Então você pode colocar aqui o lote, a partida desse produto, qual a quantidade que foi aplicada e o local de aplicação. Então, o local de aplicação, viveiro 1, viveiro 2, tanque 1, tanque 2, tanque 36, tá? Análise da água. Se essa análise de respeito ao afluente, ao efluente ou a água que é utilizada na produção, ou seja, a água da unidade de produção. E aí, quais foram os resultados obtidos, né? Então, onde foi feito a análise realizada, oxigênio, temperatura, amônia. Geralmente, o que os órgãos ambientais vão mais se preocupar é com demanda biológica de oxigênio, concentração de fósforo, concentração de nitrogênio, que são aqueles compostos que são mais impactantes em termos de qualidade de efluente, tá? Se foi realizada alguma medida de manejo sanitário, então dentro daquilo, né, olha, vazio sanitário, limpeza, desinfecção, quarentena, assistência técnica especializada, quando foi? Então, teve visita na propriedade? Teve. Quando que foi feita? Né? Registro de trânsito e movimentação dos animais, tá? Qual pode ser a origem? A origem é a GTA, ou a unidade produtiva da propriedade. Então, por exemplo, se veio de fora, a origem vai ser em função da GTA. Mas se, por exemplo, você faz um processo de translocação, né, de um viveiro berçário para um viveiro de produção, você também pode anotar isso aqui nesse registro, tá certo? A mortalidade que foi observada, então, que espécie que está sendo cultivada, qual a mortalidade de qual espécie foi observada, qual a quantidade de animais mortos, o local, alguma observação adicional e as datas. E se foi, então, observado sinais clínicos, algumas doenças e infecções, né, e fazer essas anotações aqui. Se foi necessário fazer algum tratamento, também deve ser anotado e, obviamente, se falar também as dosagens que foram utilizadas e o período em que esse tratamento vai ser aplicado. Tá certo? Professor, são muitas informações, essas que a gente tem que manter como futuros responsáveis técnicos de uma propriedade de piscicultura. Realmente, são muitas informações. E aí, hoje, a gente tem um grande diferencial ao que a gente tinha alguns anos atrás, que é uma quantidade muito grande de aplicativos e aplicativos de gerenciamento de produção animal e aplicativos específicos para gerenciamento e monitoramento da atividade aquícola. Então, existem vários aplicativos que podem ser utilizados e estes aplicativos eles são os mais diversos, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês alguns aplicativos. Não vou abrir esses aplicativos, eu vou só mostrar alguns nomes. E com certeza, se vocês fizerem uma pesquisa, por exemplo, na Google Store, vocês vão, né, do Android lá, vocês vão com certeza encontrar muitos aplicativos. Alguns que são mais focados na questão de avaliar o desempenho zootécnico apenas, e outros que são mais completos, que avaliam também parâmetros relacionados à sanidade, né? Avaliam e registram parâmetros relacionados à sanidade e também parâmetros relacionados às questões ambientais da propriedade. Existe aqui um software que foi desenvolvido pela Embrapa Meio Ambiente, que é o AquaSys. Na verdade, ela não chega a ser um aplicativo que você monitora o dia a dia,
mas ele é um sistema que te dá apoio às boas práticas de manejo e gestão ambiental na aquicultura. Se vocês digitarem um nome aqui, ó, AQSIS 1.3, vocês no Google vocês vão logo encontrar que vai ser logo o primeiro resultado que vocês vão encontrar. Então aqui ele tem a opção de você avaliar o sistema de produção, a opção de avaliar informações relacionadas à aquicultura e apoio de gestão ambiental na aquicultura. Então, aqui na avaliação do sistema de produção, por exemplo, a avaliação do sistema de produção de tilápias, tá? No sistema de viveiros. Então, quais características seriam relacionadas, por exemplo, ao local, à propriedade? Então, como é a vegetação na área de influência da piscicultura, como é a proteção dos taludes dos viveiros, qual é o declínio do talude interno, qual a profundidade média dos viveiros, qual é a cor predominante da água dos viveiros, a principal fonte de água utilizada. Então, tudo isso vai ser então enviado, né? Vou fazer aqui uma simulação rápida com vocês, né? Então vou botar aqui, ó, vegetação, pastagem e agricultura, proteção dos taludes, protegido por vegetação, declive do talude interno moderado, média de profundidade entre 1 e 2 metros, água verde clara, verde escura, qual a principal fonte de água, rio, riacho ou córrego, tipo de resíduo na área de influência do viveiro, né? Vou botar aqui a ausência, resíduos com tratamentos, utiliza produtos químicos na propriedade? Sim. Como a ração é armazenada? Depósito abrigado e depósitos adaptados, né? Então, vou botar aqui, ó, depósito abrigado. E aí, essa avaliação vai te trazer, né, alguns parâmetros ou algumas recomendações, tá? Entrem lá no sistema e vejam, né, quais são as possibilidades de você utilizar esse aplicativo, né, esse sistema de gestão. Essa aqui, então, é a página do Google Play, né, da Play Store, do Google, e eu mandei pesquisar a palavra aquicultura. E aí, aqui eu peguei só a parte, então, de aplicativos. Então, percebam aqui, olha, quantos aplicativos relacionados à aquicultura existem, né, já disponíveis, tá? Qual é o melhor, professor? Não sei dizer para vocês. Depende das características da sua propriedade e dos seus objetivos, tá? O que é importante é que vocês sempre devem avaliar num aplicativo ou num software, e isso eu digo por experiência própria, é assim, qual é a capacidade que ele tem de te gerir, de te gerar informações, tá, precisas, a partir de um número mínimo de inserções que você faça no sistema. Porque às vezes a gente tem aplicativos que demandam da gente ou dos funcionários uma alta quantidade de informações. E na rotina do dia a dia, isso acaba gerando a falha no registro dessas informações. E aí esses softwares ou esses aplicativos acabam não funcionando direito, porque existe ausência de informações, que pode te levar a erro. Então, quanto mais simplificada, quanto mais fácil for para os funcionários, para os técnicos responsáveis, né, fazer a inserção das informações necessárias para a avaliação do sistema de produção, melhor e mais eficiente eu garanto que vai ser o aplicativo para vocês. Aqui a gente tem aplicativos em português, a gente tem aplicativos em inglês, né? A gente tem aplicativos específicos para espécie, a gente tem aplicativos relacionados à questão da nutrição, enfim, a comercialização de produtos, uma série de aplicativos. Pesquisem, avaliem, geralmente existem tempo de avaliação ou versões de demonstração, vão se familiarizando com esse tipo de ferramenta
porque isso, com certeza, né, a geração de vocês é o ambiente em que vocês vão estar inseridos dentro do mercado de trabalho, e isso serve tanto, vai servir para vocês, tanto como ferramenta de trabalho, como vocês podem também identificar lacunas que possam gerar, né, quem sabe aí, um novo aplicativo feito e desenvolvido por vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês tiverem dúvidas, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.